Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre torque e condição de equilíbrio, dessa vez a gente vai resolver um problema da prova de 2018 da Escola de Sargento Especialista da Aeronáutica. Vamos a ela. A questão, ela traz pra gente o seguinte, ó. Ela fala que uma barra de 6 metros de comprimento e de massa desprezível é montada sobre um ponto de apoio O, como vocês podem ver aqui na figura. Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível com 20 cm de aresta é completamente cheio de água e em seguida é colocado preso a um fio na outra extremidade. A intensidade da força F em newtons aplicada na extremidade da barra para manter em equilíbrio todo o conjunto é quanto? Notem que a gente tem uma situação, uma barra aqui, ó, que é o meu corpo extenso. Essa barra ela tem massa desprezível, então eu não preciso me preocupar com o peso dessa barra. E nas duas extremidades eu tenho o seguinte, ó. Nessa aqui eu tenho um recipiente que também vai ter massa desprezível, então isso aí é para facilitar, nós não vamos precisar colocar aqui o peso do recipiente, mas nós vamos ter que levar em consideração a massa de água que tem aqui dentro desse recipiente, ó. Eu tenho essa barra, o recipiente com a massa de água ali dentro e eu vou aplicar uma força aqui desse outro lado para que esse meu sistema ele fique em equilíbrio. Ele não gire nem para um lado nem para o outro em relação a esse meu ponto O aqui, que é o meu ponto de equilíbrio. Notem, é um problema envolvendo o equilíbrio de corpos extensos. A gente já falou aqui no canal que para resolver esse tipo de problema a gente pode utilizar, né, essa situação que a gente vê aqui nessa cena, em que o objeto, para ficar em equilíbrio, ele tem que ter a tendência de giro para um lado, tanto quanto para o outro, igual. Ou seja, eu posso calcular aqui o torque que faz com que esse objeto gire para esse lado e igualar ao torque que vai fazer com que esse objeto gire para o outro. É claro, para fazer esse cálculo, eu preciso de quê? Eu preciso das forças envolvidas, capazes de girar esse objeto, e eu também preciso da distância dessa força ao ponto, né, onde vai estar o meu eixo de rotação. Nós vamos utilizar essa condição de equilíbrio aqui no nosso problema. Como é que a gente vai começar? A gente vai começar identificando as forças. Então, aqui no meu ponto de apoio, eu tenho ele fazendo uma força aqui na minha barra, aqui para cima, ó, que eu vou chamar de uma força normal nesse caso. Eu também tenho a minha força F, que já está aqui visível desse lado. E como a barra ela tem massa desprezível, então eu não preciso colocar aqui o peso da barra, tá? Senão eu teria que colocar o peso da barra aqui na metade aqui da barra, se essa barra ela tiver uma distribuição homogênea de massa. Eu preciso analisar aqui também as forças desse lado, então eu vou ampliar aqui o que está acontecendo aqui para identificar a força que eu tenho aqui na barra. E notem que quando eu amplio, é possível ver que eu tenho aqui, ó, o peso da massa de água que vai estar aqui dentro do recipiente, já que o problema disse que a massa do recipiente ela é desprezível, assim como as espessuras da parede. E além do peso, eu tenho que esse objeto ele está preso aqui por uma cordinha, ó. Então eu vou ter um par de trações aqui nessa corda. E é justamente essa tração aqui de cima, ó, que vai puxar a barra aqui para baixo. Então eu vou desenhar ela ali, ó. Eu não vou nem desenhar as forças aqui no bloco, vou desenhar só aqui na barra, porque o meu interesse é analisar a condição de equilíbrio da barra, tá? Então eu não vou desenhar essas outras forças para facilitar. Eu preciso avaliar a condição de equilíbrio. E aí essa tração, ela puxa a barra aqui nesse sentido, então ela vai fazer com que essa barra ela gire para cá, ó. Ela tem uma tendência de girar para esse lado, então a barra vai girar nesse sentido aqui, ó. Imagina que o ponto de equilíbrio está aqui, eu tenho uma força desse lado, então ela vai puxar a barra para cá. Já ali do outro lado, eu tenho uma força que faz com que ela gire para cá, para esse outro lado, ó. Então, uma gira para cá, outra gira para lá. Para que isso fique em equilíbrio, eu já falei para vocês, né? A gente viu ali na imagem ali da cena do Thanos, que essas tendências ao giro elas sejam iguais, ou seja, os torques, tanto para um lado como para o outro, eles devem ser iguais. Como que eu calculo o torque? Basta eu pegar a minha força e multiplicar pela distância dela ao eixo. Então, se eu pegar aqui, ó, a força, quem é a força que vai causar esse torque? É a tração, então eu vou ter que colocar ela aqui. E a distância ao eixo? É o 4, então eu coloquei aqui. Aqui é o F, é a minha força, e a distância é o 2. Professor, mas por que você não colocou um torque devido a essa força N aqui?
Notem, eu tenho uma força aplicada no ponto ali onde está o meu eixo de rotação, né? Então, o que é que acontece? Quanto é que é essa distância? Essa distância ao eixo de rotação ela é zero. Se eu fizer o produto dela pela força, então eu vou ter aí um torque nulo. E se a gente parar para pensar, uma força aplicada diretamente aqui no eixo, ó, ela não causa o meu giro nem para esse lado, nem para esse outro. Então, eu não precisei usar o torque devido a essa força. Esse torque que está sendo desenhado aqui é devido a essa força nessa extremidade. O problema, ele quer justamente o valor dessa força aqui, ó. Para saber o valor dessa força, eu vou precisar conhecer essa tração. Então, eu vou retornar aqui a esse desenhozinho que eu fiz. Notem que se eu analisar o equilíbrio do bloco apenas, para o bloco ficar ali paradinho, porque ele precisa ficar parado aqui para eu ter essa situação de equilíbrio. Ele vai ficar parado se o peso for igual a essa tração. Então, eu posso muito bem, no lugar desse T aqui, que é essa tração, usar o peso do bloco. Mas para isso, eu preciso conhecer a massa do bloco. Lembre-se, quando eu calculo o peso, eu preciso saber a massa para multiplicar ela pelo valor da gravidade local, certo? Então, eu precisaria da massa aqui do bloco com tudo que tem ali no bloco. Como o problema diz que o bloco tem massa desprezível, então no caso aqui vai ser só a massa de água que está aqui dentro, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso descobrir essa massa de água. Mas o problema me deu uma informação a respeito das dimensões do bloco. Ele diz que o bloco ele tem 20 centímetros de aresta, é um bloco cúbico, certo? Então, eu posso calcular o volume desse bloco. Eu vou fazer aqui o volume de um cubo, ele é lado ao cubo, certo? Então vai ser aresta ao cubo, ó. Então eu vou ter aqui, ó, 20 ao cubo vai dar 8.000 e aqui eu tenho centímetros cúbicos, que é o meu volume. Professor, mas se eu está indo para volume, você está querendo a massa. Lembra que eu tenho uma relação da massa com densidade? Ele falou que o que tem de massa ali é massa de água. Ó. Ele foi completamente cheio de água. Eu estou desprezando as dimensões do bloco. Eu estou trabalhando apenas com a água que está ali dentro. Então, eu posso usar o volume, usar a densidade da água, que é conhecida, para calcular a massa e retornar aqui para calcular o peso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou isolar aqui a minha massa. A minha massa ela é o quê? Ela é a densidade vezes o volume. O volume eu já calculei. A densidade da água, eu sei que ela é 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu coloquei aqui a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Agora é só fazer esse produto aqui, ó. Então, eu vou dividir centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Eu vou ter uma massa aqui de 8.000 gramas, ó. Ou 8 quilogramas. É a minha massa que eu tenho aqui nesse bloco, que no caso é a massa da água, já que ele desprezou a massa do bloco. Vou substituir essa massa aqui, ó, já em quilo, para trabalhar no sistema internacional. Então, eu vou ter 8 quilos vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gente está adotando aqui o valor que ele deu aqui para a gravidade, ó. A gente está usando essas informações aqui, assim como a gente usou a densidade da água que ele deu aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico. Então, o meu peso desse lado aqui, ele é de 80 newtons. Mas a gente já viu que esse peso, quando a gente avalia o equilíbrio do bloquinho, ele é igual à tração no fio aqui, ó. Então, a tração no fio, ela é de 80 newtons também, para poder manter esse bloco paradinho aqui, preso à minha haste. E como a gente viu que essa tração, ela é igual a essa outra, ó, essa tração é a mesma que puxa a barra aqui para baixo para causar esse torque, então eu posso substituir isso aqui na nossa condição de equilíbrio aqui, ó. E eu vou ter isso aqui. Eu vou fazer só o seguinte aqui, ó. Eu vou multiplicar os 4 metros pelos 80 newtons, então eu vou ter 320, e vou isolar a minha força, que é justamente o que eu quero. Então, quando eu faço isso, eu vou ter 320 dividido por 2, a minha força vai ser de 160 newtons, resposta letra D. Notem, pessoal, que essa questão, ela é uma questão que, além de eu utilizar a condição de equilíbrio para um corpo extenso, eu também tenho que trabalhar aqui com o conceito de densidade, ó. Então, eu precisei usar aqui a densidade da água para poder determinar a massa e depois retornar aqui na minha expressão.
Eu também tive que fazer uma análise ali meio que local do que acontece ali próximo ao bloco. Então, em alguns casos, vocês vão ter que fazer isso aí para poder analisar de fato qual é a força que está atuando ali na barra. Então, bem, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.